Meu irmão, saiba que se você não gosta de vendas, a sua empresa está fadada ao fracasso. Claro que eu não vou ser tão radical assim em dizer que a sua empresa não vai prosperar caso você não goste de vendas, mas eu também não serei ingênuo em dizer que o setor de vendas não é importante. Então vamos falar sobre vendas? Quem vos fala é Amaury Passos, e se por acaso você ainda não segue esse canal, vou te pedir aqui a imensa gentileza de começar a seguir, porque aqui no nosso canal a gente trata exatamente sobre isso. Vendas, marketing, empreendedorismo. Muito das nossas coisas são voltadas para o segmento agro, mas muito aqui você pode utilizar também em qualquer tipo de segmento. Olha aí, dá uma conferida que tem coisa boa para você. Vou fazer um jabazinho agora, coisa rápida. Se você precisa de rastreabilidade na sua distribuidora, no seu hortifruti, link embaixo da nossa plataforma, ela se chama Hortsys. Por um valorzinho único você consegue fazer rastreabilidade sem limites de produtores, sem limite de produtos. Vai lá que é coisa boa. E se você quiser fazer uma consultoria, tirar alguma dúvida que seja bem específica do seu negócio, chama lá pelo Instagram, @AmauryPassosHF, que eu vou te explicar como é que funciona este procedimento. E aproveita para seguir também lá pelo Instagram, que tem coisa boa lá no Instagram também, cara. Então vamos lá. Se você não gosta de vendas, saiba que você está deixando um bom dinheiro na mesa. E quando eu digo vendas, não é nem necessariamente aquela venda direta, onde você pega o seu produto e serviço e entrega para um cliente. Eu estou dizendo que qualquer tipo de venda ela é extremamente importante e você, querendo ou não, está vendendo a todo instante. Olha só o exemplo, imagina você agora começou com a sua empresa, o negócio está começando a deslanchar, você teve que contratar uma pessoa para te ajudar. Esta pessoa que você contratou, ela vai ter que visualizar algo que seja bom para ela na sua empresa. Ela vai ter que imaginar que o dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje e que ela realmente tem algum futuro trabalhando para você. Porque senão ela vai, dar linha. E é natural que as pessoas façam isso, porque as pessoas querem o melhor para elas, né? Então, você está sempre procurando o melhor para você. Então, se a sua empresa não consegue oferecer para esse funcionário, para esse colaborador, um plano de carreira onde ele veja vantagens, ele vai embora. Isso acontece muito no nosso meio, onde você treina uma pessoa, deixa ela fininha, o cara vai embora. Quando o cara fica redondinho do jeitinho que você gostaria que ele ficasse, ele vai embora. Por quê? Porque ele comprou a ideia de uma outra empresa, de uma outra pessoa, e a sua ideia para ele já não faz mais sentido. Então, meu irmão, comece, se por acaso você não dá, comece a partir de hoje de dar importância maior para as vendas, independente do tamanho da sua empresa, independente do que é que você está vendendo, seja ele produto, seja ele serviço, saiba que você vende primeiro para os seus colaboradores, para depois vender uma imagem para os seus clientes. E quando eu digo que você está a todo instante vendendo, eu vou te contar uma história que maluca, ela foi noticiada em todos os canais, na época, e olha que coisa interessante de você escutar, para você ver que você não vende só produto e não vende só serviço, você vende ideias também. E olha como essa pessoa, ela conseguiu ganhar rios de dinheiro vendendo ideia. Alguém que já ouviu falar numa pessoa chamada Ike Batista? Eu conheci esse cara, não conheci pessoalmente, óbvio, mas eu era um dos sardinhas que investiam dinheiro em uma das empresas desse cara, certo? Então a história desse cara é bem interessante, certo? O que ele fazia? Ele começou com uma mineradora, ele minerava pedras preciosas e ouro, né? Então o pai dele tinha jazida, e aí ele gostou do projeto e também começou a fazer dinheiro com mineração de ouro e pedras preciosas. E aí ele teve a brilhante ideia de que, se por acaso eu minero ouro, minero
pedras preciosas e a coisa está funcionando, a coisa está indo para frente, por que não partir para o petróleo? Por que não explorar petróleo também? Calhou no momento onde a Petrobras ela havia feito uma licitação de alguns poços de petróleo para que a empresa que contratasse teria o direito de, num determinado tempo, explorar tudo que tivesse naquela área, né? Ele achou brilhante a ideia, conciliava com os planos de expansão que o Ike tinha, e aí o que ele fez? Ele contratou uma bela equipe, montou, né, uma bela equipe de exploradores. Só um parênteses, no ramo do petróleo existem dois caminhos, exploração e produção. Guardem isso, tá? Então ele montou toda uma equipe para explorar este petróleo, ele ganhou a licitação da Petrobras e aí ele teve o direito de explorar alguns espaços, vamos dizer assim, não sei se são jazidas, alguns espaços, né, para retirar o petróleo lá de dentro. E aí com este contrato de exploração e esta equipe de exploradores provando que ali existia petróleo, este cara foi para o mercado, abriu a empresa dele para o mercado para que outras pessoas pudessem investir na empresa, com a seguinte promessa: olha só, em alguns anos nós possivelmente estaremos produzindo mais petróleos do que a própria Petrobras. Por quê? Porque aqui onde nós estamos explorando existe muito petróleo. E o mercado comprou, cara. Comprou, mas comprou com força essa ideia. Por quê? Porque agora nós tínhamos uma empresa 100% privada, não tinha nada de estatal, cara. Então era tudo mais transparente, uma empresa privada operando em bolsões que existiam comprovadamente muito petróleo. Certo? Esse cara, na época, ele chegou a ser o 7º homem mais rico do mundo, apenas com ideias, cara, apenas vendendo ideias, meu irmão. É esse o poder que a venda tem. O que aconteceu? O que aconteceu foi que, passado o prazo que ele prometeu entregar a parada para os investidores, parada não vinha, o petróleo não saía, ele foi ver, né? Tem até um filme falando sobre isso aí. Ele viu que a produção, cara, era muito mais complexa do que ele imaginava. Inclusive, existiam pedaços daquele onde ele podia retirar o petróleo que não compensava. Ou seja, o custo da nossa tecnologia da época, o custo da tecnologia da época que ele tinha, que era a de ponta, não compensava furar o petróleo e trazer ele para a terra e depois refinar e trabalhar em cima daquele petróleo. Ou seja, eu vendi a ideia de que tinha muito petróleo, e realmente tinha, mas não compensava explorar, não compensava produzir aquele petróleo, não compensava, e eu nem tinha tecnologia para extrair aquele petróleo. Mas isso daí são detalhes, né, meu irmão? Ninguém quer saber dos detalhes, a gente quer saber do oba-oba. Você vai entregar mais do que a Petrobras? Vou. Então tá aqui meu dinheiro, vamos lá. E nego comprando ação. E aí o que aconteceu foi que ele não conseguiu entregar, não deu certo, o cara caiu, hoje a fortuna do cara é estimada aí em 10 milhões, 20 milhões, não é nada mal, mas bem longe dos 10, 20 bilhões que esse cara já chegou a ter. Então isso aí é um pequeno exemplo do que a venda pode fazer por você. Se você vende, cara, o setor de vendas, quando o setor de vendas vai bem, toda a empresa vai bem, tá? Então, não fique, como é que eu posso dizer isso sem ofender ninguém? Mas não mendigue, vamos dizer assim, a comissão que você paga para o teu vendedor. Não imagine que o cara, esse cara tá ganhando. Eu já vi isso, hein? Já trabalhei em multinacional, onde o cara na hora que ia pagar o vendedor, e neste ramo do agro,
Cara, um vendedor ali que vende 100, 200, 300 pau, cara, eu cheguei a ver vendedor vendendo muito mais do que isso, cara. Vendedor velho, porra, se o cara fecha uma lavoura média, uma só, cara, é um mundo do dinheiro que ele ganha de comissão, tá? Então, se esses caras tiravam um mundo de um salário, o salário fixo deles, pô, é ridículo. Mas a comissão que se vem, né, da venda feita, cara, pô, tá aqui o pariu, cara, é muito bom, cara, é muito bom. E aí eu via, né, o cara na hora de pagar, pô, tá ganhando dinheiro, hein, cara. Eu ficava aqui na cabeça, pô, amor, que cara chato, velho, né? Deixa o cara tá ganhando porque o cara vendeu, cara. Meu sonho, enquanto eu trabalhava nessa multinacional, era ser um vendedor. Falei, cara, eu preciso entrar nesse ramo de vendas. Mas o tempo mostrou que eu não queria desenvolver as habilidades necessárias para entrar nesse mercado. Eu teria que entender um pouco mais, uma coisa mais técnica, né, uma coisa mais voltada para recomendações e tal. Aí isso aí eu falei assim, cara, essa habilidade aí para mim não me interessa. Eu até gostaria de ter essas comissões, ter essas vendas, mas se for para ir por este caminho, não me interessa, não vou. Então, meu irmão, se for para a gente fazer um resumão desse vídeo, saiba que venda é o setor mais importante da sua empresa, independente do tamanho que a sua empresa é. Muitas pessoas podem se perguntar, pô, Amaury, cara, eu sou tão pequenininho, cara, o trampo que eu faço aqui, ó, é coisa simples, velho, eu não preciso me especializar para saber quem é o meu cliente, para oferecer um serviço personalizado para ele, eu não preciso necessariamente entender como é que anda o mercado, porque é coisa, cara, o meu negócio aqui, ó, é bolo, cara, o cliente me liga, me pede um bolo de aniversário, eu faço o bolo, entrego pra ela e acabou, cara. Não tem essa, o meu trabalho é pequeno. Eu vou te contar uma história agora, cara. Eu gosto de história, cara. É só pra você entender que não existe trabalho pequeno que não precise de vendas. Não existe ninguém com menos significância ou mais significância. Olha que coisa maluca. Uma construtora chamou o estagiário e falou assim, meu irmão, a gente está construindo aqui, eu preciso que você vá até aquela montanha e pegue pedras pra gente, certo? O cara pegou o carrinho de mão dele e foi até a montanha e pegou o martelinho e ficou lá, né? Pá, 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 e tirando as pedrinhas. Daqui um pouco, chega o primeiro-ministro, né? Chegou a carruagem do primeiro-ministro. Imagina o primeiro-ministro chegando, né? Naquele momento. Aquela pessoa que estava arrancando a pedra, ele olhou para o primeiro-ministro e falou assim, putz, cara, olha aqui, aquilo que é vida, não a minha aqui, esse trabalho insignificante que eu faço, aquilo sim, ele sim tem significância para o mundo, para as pessoas. Sabe o que aconteceu? Imediatamente, por uma força divina, essa pessoa deixou de quebrar pedras e passou a ser o primeiro-ministro. Olha que coisa, passou a ser o primeiro-ministro. E as pessoas carregavam essa carruagem, né? Carregavam a carruagem. E ele se sentindo como sendo a pessoa mais importante do mundo. Até que as pessoas pararam de segui-lo e foram atrás do príncipe. Aí ele olhou para o príncipe e falou assim, mas eu sabia, tem alguém que é muito melhor do que eu. Olha só, eu não gostaria de ser primeiro-ministro. Na verdade, eu queria ser um príncipe, porque um príncipe, sim, tem valor. O que aconteceu? Imediatamente, essa pessoa deixou de ser primeiro-ministro e passou a ser o príncipe. Enquanto príncipe, as pessoas lhe davam muito valor, e lhe perguntavam, e lhe bajulavam. Aí sim ele começou a se sentir importante. Até que em um determinado momento ele viu que as pessoas começaram a fugir. E ele percebeu que o sol era tão quente, mas tão quente, que as pessoas queriam se esconder. E aí ele ficou pensativo, ele falou assim, olha, serviço importante mesmo é o do sol. E ele percebeu que o sol sim era importante, mandando seus raios e fazendo com que as pessoas se escondessem diante daquele poder todo. E por um instante ele olhou para o sol e falou assim, poxa,
mas o serviço que o sol presta, esse serviço sim é importante. O meu aqui como príncipe não, eu sou apenas um mero espectador, mas quando o sol sai, este sim tem importância para toda a humanidade. E aí o que aconteceu foi que ele se transformou num sol. E aí, enquanto o sol, ele via que ele jogava os raios, iluminava toda a cidade, todo o país, todo o mundo, e mandava aqueles raios e tudo funcionando nas mil maravilhas, até que uma nuvem bem carregada, bem grande, encobriu o sol, e aí ele não conseguiu mais iluminar as pessoas que estavam embaixo. E aí por um instante ele analisou aquela nuvem e falou assim: poxa vida, mas importante mesmo é esta nuvem, porque ela tem o poder de encobrir o sol. E imediatamente o que aconteceu foi que ele se transformou numa nuvem poderosa, numa nuvem parruda. Por um instante ele estava feliz, mas logo veio o vento e espalhou, foi destruindo aquela nuvem. E aí ele novamente ele falou assim: poxa, mas eu queria ser o vento, porque o vento sim tem a força necessária para destruir qualquer coisa. Neste momento ele se transformou num vento. E o vento soprava e ele soprava para todos os cantos, conseguia ir em todos os lugares, conseguia soprar as velas dos barcos e conseguia ser muito importante. Até que ele começou a esbarrar em algo. Ele batia na montanha e não conseguia atravessar a montanha. Batia na montanha e não conseguia atravessar a montanha. E ele falou assim: poxa, mas o importante mesmo é a montanha, porque a montanha consegue segurar até mesmo o poderoso vento. Foi nesse momento que ele se transformou numa montanha. Enquanto montanha, ele viu que ele conseguia segurar os ventos, mas de repente ele escuta um estalido no seu pé da montanha. Tec, 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 tec. Tec, 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 tec. Era alguém quebrando as pedrinhas para levar e construir algo. E aí foi onde ele pensou: poxa, mas importante mesmo é o serviço dessa pessoa que, mesmo pequenina como é, ele consegue quebrar uma montanha inteira aos poucos. Então, se isso serve de lição, não tem trabalho grande, não tem trabalho pequeno. Todos nós estamos interligados, e saiba que o seu trabalho é muito importante. O mundo precisa de você, cara, certo? Não se diminua imaginando que o seu trabalho é menos importante do que outro, e por isso você não precisa se preocupar com as vendas. Não caia nessa, você precisa se preocupar com vendas sim, porque vendas é a alma da sua empresa, beleza? Então, se você gostou aí desse tipo de conteúdo, curte, comenta, compartilha, vai lá no Instagram também, @MauriPassosHF, tem muita coisa boa lá, e segue a gente por lá também, beleza? Segue aqui no canal e segue lá também, tá certo? Quem vos falou foi a Mauri Passos, e nós estamos juntos, galera, valeu!